Passando agora para outro ponto, outro jogador importante também nessa partida contra o CRB, que foi Alan Ruiz. Finalmente assim, né? Ele já no outro jogo ele tinha feito uma partida ok contra o Sampaio Corrêa, mas nessa partida contra o CRB ele foi o melhor em campo para mim. Foi absurdo o que foi Alan Ruiz nesse jogo. Um cara que pôde mostrar aquilo que a gente falou aqui no canal quando ele foi contratado. Um jogador de passes, tanto curtos como longos, de inteligência. É um cara que protege muito bem a bola, sabe jogar muito bem de costas. Típico de um jogador que joga com a camisa 10, com esse meio articulador. Um cara físico, é muito difícil de tirar a bola dele. Ele não é forte fisicamente, mas ele é alto e ele tem uma boa envergadura. Então, na hora que o jogador tenta fazer a carga por trás, ele consegue abrir os braços, coloca a bola na frente, canhoto, né? Então, ele tem um domínio com a perna esquerda e ele não perde a bola com facilidade. Então, nessa partida, iniciou muito os jogadores de ataque do Sport, destravou muitas pressões que aconteciam ali no meio-campo. Teve um lance absurdo, ele pega a bola na intermediária, vê Juba, dá um passe assim açucarado, bota Juba na cara do gol e Juba erra o domínio. Então, complicado aí a situação de Juba, porque mais uma partida horrorosa, pior em campo, com Alan Ruiz aí distribuindo ótimas bolas. E se os atacantes do Sport, os pontas do Sport, principalmente Juba, tivesse aproveitado essas bolas, o Sport teria vencido por mais gols. Foi uma partida absurda de Alan Ruiz, melhor em campo para mim. E para ilustrar isso, a gente vai abrir aqui e vai mostrar para vocês os números dele, as estatísticas, né? Vocês podem ver aí o mapa de calor de Alan Ruiz. Ele se concentrou ali no meio campo, mas caiu bem pelo setor direito também. Ele é um cara móvel, ele não é um cara rápido, mas ele é um cara móvel. O que eu quero dizer com isso é que ele se mexe muitas vezes durante a partida. Ele não é fixo ali no meio campo. Podem observar que não tem uma bola, uma marcação de território muito vermelha assim no meio do campo. Ele cai muito pelo setor médio assim, né? Ele joga pelo meio, mas ele cai muito também pela lateral assim, pelo lado direito, para fazer associações com os jogadores que jogam por ali. Edinho, o próprio Eduardo, Everton quando atua também pela direita. Então é um cara dinâmico, ele não fica parado, ele sai se movimentando do meio para a direita para poder achar as melhores oportunidades. E aí a gente vê aqui alguns números dele importantes assim em relação à estatística, que são os passes certos. Ele teve 81,8% de aproveitamento nesses passes certos. E se a gente abrir o fundamento passe, o que a gente vai encontrar? Um passe decisivo, que foi aquele para Juba, né? Ele deixou Juba na cara do gol. Era só o Juba dominar certo, tirar o goleiro ali, Diogo Silva, e fazer o gol. Mas Juba não dominou. Cruzamentos precisos. Beleza, ele não cruza tanto, até porque ele é um jogador de meio campo, mas ele teve bom aproveitamento no único. E aí, olha essa precisão, pessoal. Bolas longas, tá? Que é um artifício difícil para muitos meias. No futebol brasileiro a gente não tem grandes meias de muita qualidade. De 6 tentativas, ele acertou 5. Então, um excelente aproveitamento nessas bolas longas dele. Teve bons aproveitamentos em passes, tanto curtos como longos, como eu já falei. E aí, deixa eu ver se a gente tem... Pronto, outro ponto interessante aqui mais para baixo é que duelos, né? Ele é um cara que compete muito. Duelos no chão. De 10 ele ganhou 5. E ele é um jogador que teoricamente é ofensivo, que não tem a marcação como ponto mais forte dele. Então um aproveitamento de 50% para um jogador de meio campo ofensivo. Mas lembra que eu falei para vocês que ele é bem competitivo, que ele tem um vigor físico assim no sentido de proteção, de choque. Ele é um cara que vai muito para o choque e em muitas vezes ele desarma. E também, em muitas vezes, ele consegue manter a posse de bola. Então, a gente pode perceber aqui que foram ótimos números. Pelo SofaScore aí, ele tirou 7.2. Mas eu gostei muito da apresentação de Alan Ruiz. Na minha opinião, ele foi o melhor jogador do esporte. E aí, para encerrar, a gente vai passar pela classificação e vai mostrar o Sport líder nesse momento da Série B, né? A gente tem alguns jogos ainda para acabar. O Vitória joga também, então... Ao final, o Vila Nova também joga. Ao final dessa rodada, o Sport pode perder a liderança, mas o importante é estar no G4 até o final do campeonato. Então, mostrando aí a classificação para vocês. O Sport é o primeiro com 38 pontos, com 20 jogos, e aí vem o Vitória, né? Com 37, é um ponto só. Se o Vitória ganhar o seu jogo, ele passa o Sport e bota 2 pontos de gordura à frente do time rubro-negro pernambucano, já que o outro também é rubro-negro, do Leão também,
mas outra é de Salvador. E aí a gente tem em terceiro lugar o Novo Horizontino com 36 pontos e o Vila Nova com 35. Então, aquilo que eu estava falando da numeração nesse ano na Série B, vejam só, 20ª rodada, os 4 primeiros 38, 37, 36, é muito ponto. Quando todo mundo fizer os 20 jogos, né? 18 jogos ainda. A gente já tá beirando aí os 40 pontos. Para chegar em 60 vai ser rapidinho nesse ritmo. Isso é preocupante, né? Porque a gente quer que o esporte suba, que o esporte se desgarre logo, mas parece um bolo. Esse bolo, o primeiro pelotão anda todo junto e todo mundo vence os seus jogos. Quando não vence, consegue resultados assim na bacia das almas, empatando um jogo difícil. Então percebam o alto índice de pontos que esses 4 primeiros têm. E aí vem o Guarani, que como eu falei para vocês, o Guarani já chegou em 5º lugar, já empatou com o Vila Nova, só que o Vila Nova tem um saldo de gols melhor do que o Guarani. O Criciúma, que empatou agora de manhã contra a Tombense com 35, o quarto, quinto, sexto com 35. Tecnicamente todo mundo tá no G4, né? Só os critérios aí que mudam, mas é a mesma pontuação de G4. E aí Mirassol com 34, Juventude com 33 em oitavo. E aí já tem um gap, né? Vejam, quase na metade da tabela. Botafogo de Ribeirão com 30, Ceará que... Preocupante a situação do Ceará, viu? 29 pontos em 10º. Se continuar desse jeito, esse time vai ficar mais um ano na Série B e tá muito difícil. Se a gente for olhar o Ceará, eu tô falando do Ceará aqui, porque na minha opinião é o segundo time, é o time pau a pau com o Sport ali em relação a melhor elenco, melhor time no papel, né? Então se a gente for olhar o Ceará 29, o primeiro do G4, 35, são 6 pontos, são 2 rodadas. E 2 rodadas com que ele teria que torcer para esses times perderem e esses times não perdem. Então a situação do Ceará é muito complicada. Enfim, Atlético Goianiense também que decepciona, que é outro time que deveria estar melhor posicionado com 28. CRB com 24 em 12º. Ponte em 13º com 22 e vai pegar o Vitória, né? 14º Ituano com 21 e aí vem a galera ali da zona do rebaixamento, né? O pessoal mais próximo e os 4 últimos. Sampaio com 21, Tombense com 19 e os 4 últimos que seriam rebaixados hoje, Chapecoense 18, Avaí 17, Londrina 15 em 19º e o ABC que eu falo isso toda live e acho que já foi. Mesmo contratando aí o goleiro de Santa Cruz, Michel, mas já tá pensando na Série C do ano que vem porque esse time não consegue nem sair da lanterna, quanto mais sair da zona de rebaixamento. Então é isso, a gente passou aí pelo pós-jogo, falamos de Diego Souza, destaquei a atuação de Alan Ruiz e encerramos com essa classificação da Série B, beleza? Ótimo domingo para vocês e a gente se vê muito em breve pelo Esporte Tudo e até a próxima. Tchau! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own